quando a gente fica somente no atendimento aos nossos interesses, aos nossos benefícios, ao benefício próprio, a gente se esquece do que é mais importante e que todas as religiões ensinam: o amor ao próximo, a fraternidade, a prática do bem. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje, nós vamos refletir sobre aquela conduta que muitas pessoas adotam dentro das religiões, que é a conduta de, a pretexto de exaltar uma religião, a gente trabalha na direção de denegri-la, de prejudicar aquilo que representa os ideais daquela religião. O que acontece? Por que muitas vezes a gente, ao pretexto de exaltar uma determinada fé, uma determinada postura religiosa, a gente acaba fazendo o contrário? O primeiro ponto é que muitas vezes a gente cultiva o que Emmanuel chama de mentalidade milagreira. Ou seja, é aquela que só reconhece o valor na religião quando nós estamos diante dos espetáculos, das coisas grandiosas, dos sinais, das coisas que mexem com as nossas emoções. E nada de errado com isso, né? Todas as religiões têm, de uma forma ou de outra, esses elementos. Mas quando a gente se atém exclusivamente a isso, muitas vezes a gente fica no campo da superficialidade. E a gente esquece que por trás desses elementos, que são legítimos, são verdadeiros, muitas vezes a gente tem elementos mais importantes. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de curas, por exemplo, Jesus curou muitas pessoas, não curou? Lázaro, por exemplo. Vamos pegar o sinal, como diz o evangelista João, que mais mexeu com as pessoas que estavam ali à volta. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro está vivo até hoje? Alguém conhece ele? Não, por quê? Ele morreu. Apesar de Jesus ter ressuscitado Lázaro, o fato é que Lázaro chegou no momento em que ele morreu. Muitas pessoas que Jesus curou de doenças graves, de problemas sérios, vieram a falecer depois. Porque todos esses fenômenos, se eles têm um propósito de, às vezes, aliviar a dor, aliviar o sofrimento, eles não mudam a essência da nossa vida, que é utilizar das nossas experiências cotidianas para crescer espiritualmente. Se a gente fica olhando só para o espetáculo, para os sinais, é como se a gente pegasse a banana, descascasse, jogasse o conteúdo fora e comesse só a casca. São elementos superficiais. E, novamente, nada de errado com eles. Mas a gente não pode ficar somente nesses elementos. Porque quando a gente fica somente nesses elementos, às vezes a gente pode se frustrar, se decepcionar. As coisas às vezes não acontecem da forma como a gente gostaria, e aí a gente se afasta da religião, esquecendo que a religião é muito mais do que só os fenômenos, do que só esses elementos espetaculares. O outro equívoco é quando a gente acredita que a religião ela deve servir exclusivamente para os nossos benefícios próprios, sem uma conversão real de sentimentos e pensamentos ao bem. É óbvio que quando a gente busca uma determinada religião, todos nós temos os nossos interesses, aquilo que a gente está buscando. E a religião como fenômeno social, como agrupamento de pessoas, muitas vezes pode proporcionar isso sim. Quando a gente fica somente no atendimento aos nossos interesses, aos nossos benefícios, ao benefício próprio, a gente se esquece do que é mais importante e que todas as religiões ensinam: o amor ao próximo, a fraternidade, a prática do bem. Ou seja, todas as religiões têm valores nobres que favorecem o crescimento dos seus adeptos sinceros. Ver nessas religiões um caminho para fenômenos ou para satisfação, atendimento de interesses exclusivas, é denegrir, é prejudicar, é trair o propósito de todas elas, que em última instância elas propõem essa reintegração da criatura com o Criador e dos seus filhos, dos seres humanos, dos nossos irmãos e irmãs em humanidade. Às vezes, esses fenômenos, os interesses que surgem, funcionam simplesmente como distração e os sinais se perdem, eles se passam. Agora, o que a gente constrói portas adentro do nosso coração, a nossa mudança de conduta, a nossa mudança de sentimento, a nossa mudança de perspectiva,
Isso sim é algo precioso dentro de todas as religiões. E todas elas podem nos ajudar, desde que a gente não se perca somente nesses elementos exteriores, que novamente não tem nada de errado com eles. Mas quando a gente fica só nesses elementos e a gente esquece que se a gente passar uma vida inteira dedicada a uma religião, vendo fenômenos extraordinários ou atendendo os nossos interesses particularistas e a gente não melhorar, é como se a gente tivesse perdido a grande oportunidade que essa religião nos deu de crescer, de avançar, de progredir, de nos tornarmos uma pessoa melhor, mais conectada com Deus e com o nosso próximo. A pretexto de defender a religião, exaltar os seus valores, vamos olhar a essência, aquilo que realmente ela pode trazer de contribuição para que nós nos tornemos pessoas melhores. E é por isso que você está aqui Dalai Lama, né, já que a gente está falando de outras religiões. Uma vez perguntaram para Dalai Lama qual era a melhor religião e ele, sem pestanejar, respondeu: aquela que te torna uma pessoa melhor. Não é a que tem os maiores espetáculos, não é aquela que proporciona os maiores sinais, não é aquela que cria separação, não é aquela que atende interesses particularistas, é aquela que te torna uma pessoa melhor. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Marcos capítulo 15, versículo 32. Comentário intitulado O Mundo e a Crença. Porque são muitos raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais, encontramos os que injuriaram o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos sem atingir a zona do Espírito Eterno, e se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E, no caso do Mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçava aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que, ainda hoje, a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá, maliciosamente, distrações e sinais. Uma belíssima página de Emmanuel que nos ajuda a compreender essa camada mais profunda que todas as religiões possuem, mas que a gente precisa de intencionalidade para alcançar, para que a gente não se perca somente nos fenômenos, nos elementos exteriores, nos interesses próprios, e a gente busque na religião essa alavanca para que nós nos tornemos pessoas melhores. E o desafio para a gente hoje é responder a seguinte pergunta: o que é que você espera da sua religião? Como é que você tem utilizado essa religião para se tornar uma pessoa mais fraterna, uma pessoa mais conectada com o bem das outras pessoas? Porque quando a gente se faz essas perguntas, a gente endereça a essência, o propósito de todas as religiões que estão na Terra. Que você tenha uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.